Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí o nosso conteúdo da nossa aula. Então vamos observar a nossa aula 37, que traz aí como objeto de conhecimento uso consciente de energia elétrica e no detalhamento tipos de usinas produtoras de energia elétrica, funcionamento de usinas hidroelétricas, eólicas, termoelétricas, solares e nucleares. Muito bem, então fiquem ligados, acompanhem aí que a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre as fontes, de energia elétrica, no caso as usinas de energia elétrica. Então a gente vai observar aí quais são os tipos, qual a matéria-prima que elas vão utilizar para gerar energia elétrica e essa energia poder chegar aí aos nossos lares, nas indústrias também, para que possam ser consumida aí essa energia e ser utilizada aí no nosso dia a dia. Então a gente observa aí algumas imagens, alguns exemplos de algumas usinas geradoras de eletricidade, como por exemplo aqui nós temos uma usina hidroelétrica, hidro quer dizer água, então ela vai utilizar a força ali da água para movimentar as turbinas e gerar energia. Nesse caso, a gente tem aqui painéis de energia solar, então a gente tem aqui a energia que é utilizada, a luz do sol, para gerar energia elétrica. E aqui você observa aqui um parque eólico, observa aqui, nessas imagens você visualiza ali essas espécies de ventiladores, que são ali os aerogeradores, que através da força ali do vento, o movimento do vento, ele vai poder gerar energia elétrica. Então são formas ali diferentes de a gente obter energia elétrica. E algumas delas utilizam ali recursos renováveis, como no caso da água, que a gente pôde visualizar, no caso do sol e do vento, entre outros, Mas existem ali alguns tipos de usinas que vão utilizar fontes não renováveis, como no caso o gás natural, certo? Então essas e outras aí a gente vai conhecer na nossa aula. Vamos observar então mais informações aí sobre as usinas de eletricidade. São instalações industriais designadas para a geração de energia elétrica. Utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. Então, o que a gente está observando aí é que essas usinas elas vão utilizar esses geradores que vão converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz. E como a gente pôde observar nas imagens anteriores, aquelas forças ali seriam, no caso, a força ali da água, A gente viu também no caso do movimento do vento, que vai movimentar aquelas hélices e vai gerar energia elétrica, certo? Então a gente tem aí uma transformação de energia, a gente pode observar, nesse caso aqui, a energia cinética, do movimento, do vento, vai movimentar essas hélices como a gente está visualizando e vai gerar, vai transformar em energia elétrica. Vamos ver como funcionam as usinas de eletricidade. Os geradores presentes nas usinas elétricas são máquinas capazes de rotacionar em altas velocidades. Em seu interior, há grandes ímãs e uma espira, um enrolamento de fios com grande número de voltas. Quando há movimento relativo entre o campo magnético dos ímãs e a espira, ocorre o surgimento de uma corrente elétrica. Então a gente está vendo aí mais ou menos como funciona as usinas elétricas. A gente viu que tem a presença ali de alguns equipamentos, como os geradores, que são essas, como a gente pode visualizar, certo? E aí, quando nós temos esse movimento do campo magnético, a gente observa ali justamente a passagem dessa corrente elétrica, como a gente pôde observar. Vamos ver mais informações aí. Esse termo, usinas elétricas, ele abrange todos os tipos de usinas que produzem eletricidade, certo? Quando a gente está falando aí, então de usinas elétricas ou usinas de eletricidade, a gente está falando de todos os outros tipos que a gente conhece, como por exemplo, as usinas hidrelétricas, como a gente já viu em imagens, a gente ainda vai falar mais sobre elas, que utiliza ali a água, as usinas termoelétricas, e termo, quer dizer calor, então a gente tem aí uma outra situação, no caso está envolvendo agora calor, para gerar eletricidade, usinas solares, usinas eólicas e usinas nucleares. A gente ainda vai ver com mais detalhes cada uma delas ao longo dessa nossa aula. Então a gente observa um pouco mais aí dessa situação, das usinas hidrelétricas
no Brasil. A gente vai ver como que está dividida ali, como que está distribuída a energia elétrica no nosso país. Então a gente vai observar um pouco aí, ó. A usina hidrelétrica, ela é de longe a mais popular em razão do enorme potencial hidráulico do país, né? Como nós sabemos, o nosso país ali é rico, né, em rios, por exemplo, então é muito importante, muito utilizado ali esse tipo de energia. Em seguida, vem as usinas termoelétricas, cuja energia é provida pela queima de gás natural ou carvão mineral. E as usinas nucleares, que geram energia elétrica a partir do calor liberado pela fissão de átomos pesados como urânio. Nessa imagem, você observa ali uma vista aérea ali da usina hidrelétrica de Itaipu, né, que fica localizada ali na região sul, né, no Rio Paraná, como a gente pode observar. Então, a gente já visualizou aí nessa informação, né, algumas usinas elétricas no Brasil. A gente viu aí a presença da usina hidroelétrica, né, ou usina hidrelétrica, as duas formas estão certas, termoelétrica e também usinas nucleares. Então, a gente encontra aí no nosso país essas usinas geradoras ali de energia que utilizam fontes diversificadas, né, como, por exemplo, a hidrelétrica vai utilizar a água pelo potencial que nós temos aí no nosso país, o potencial hidráulico. Termoelétrica, que vai ser oriunda ali da queima do gás natural ou do carvão mineral, e são recursos não renováveis, né, como nós já estudamos. E também as usinas nucleares, certo? Então, a gente vai ver aí mais informações sobre essas usinas hidrelétricas, né? A gente viu ali a presença de algumas delas no nosso país, né? Para se ter aí energia no nosso país, a gente vai utilizar fontes, né, no caso, diferentes e usinas diferenciadas de eletricidade, como a gente pôde observar nessa informação aí do nosso texto. Mas vamos ver agora um pouco da composição da matriz elétrica do Brasil. A matriz energética do Brasil, de acordo com os dados de 2020, né, lembrando que esses dados aí já foram atualizados, né, da empresa de pesquisa energética, ela é formada por... A gente tem aí, como eu disse, dados de 2020, né? No ano passado, a gente tem aí uma atualização, não mudou bastante, continua sendo a principal fonte, a fonte hidráulica, né? Nesse aí a gente está observando 65,2%, então a gente está vendo aí que ainda em 2020 a fonte mais utilizada era a fonte hidráulica, mas atualmente também ainda é, né, a primeira ali, a fonte mais usada é a fonte hidráulica. Tem também aí o gás natural, né? Atualmente a gente encontra nos índices e nos dados também a termoelétrica, biomassa, solar e eólica, carvão e também nuclear, certo? A gente observa um pouco dessa porcentagem ali de quais são mais utilizadas. E como a gente viu que no nosso país a gente tem esse grande potencial hidráulico, né, devido aos recursos que a gente encontra no nosso país, a fonte hidráulica ali vai ser ainda a mais utilizada, né? Então, a gente observa ali a importância das usinas hidrelétricas e a quantidade que é utilizada. E aí, como eu disse, a gente vai observar ainda sobre, né, cada um dos tipos dessas usinas de eletricidade. A gente inicia aí observando agora com mais detalhes sobre as usinas hidrelétricas. É uma forma de produção de energia que funciona por meio da movimentação de turbinas pela força da água, né? Então, como o nome diz, aí, ó, hidrelétrica, esse prefixo hidro, né, quer dizer água, então é um tipo de energia, na verdade um tipo de usina que vai utilizar a força da água, e essa água ela vai movimentar essas turbinas, né, para ter a geração aí de energia elétrica. O baixo custo de produção e o uso de uma fonte renovável de energia são vantagens importantes das usinas hidrelétricas. A implementação de uma usina hidrelétrica provoca grandes mudanças na paisagem natural e grandes problemas ambientais, né? Então, tem toda uma vantagem e uma desvantagem do uso aí das usinas hidrelétricas, como a gente está observando. A vantagem é que o custo, né, para a construção aí de uma usina hidrelétrica ele é mais baixo e pode-se utilizar um recurso renovável, que é a água. No entanto, ela pode trazer aí alguns impactos, né, para o meio ambiente, para a população que vive ali em volta, né? Traz um prejuízo para os seres vivos, né, que estão ali naquela realidade. Então, toda a construção ali de uma usina hidrelétrica, como ela é construída uma barragem em um rio, pode trazer prejuízo ali para toda a população de seres vivos ali em volta.
Agora a gente vai ver um pouco mais das usinas hidrelétricas no Brasil. Olha só, nós temos aí duas bem famosas, né? Nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é conhecida ali como uma usina binacional, né? Porque ela fica ali, ó, ela faz parte, né, do Brasil e do Paraguai, certo? Ela está localizada ali no Rio Paraná e ela vai ser, né, tem a sua manutenção feita pelos dois países. Por isso que a gente chama aí de uma usina binacional, mas também utiliza a água para o movimento daquelas turbinas e poder gerar energia elétrica. Na primeira imagem você observa ali uma imagem da usina hidrelétrica de Itaipu. E a segunda, que a gente visualiza aí, ó, é a usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa aí já é nossa, olha aí, 100% brasileira. Na imagem você observa aí uma visão aérea também da usina hidrelétrica de Belo Monte e fica localizada, né, ela utiliza a água do rio Xingu, né, e fica localizada aí no estado do Pará. Então a gente pôde observar um pouco mais dessas usinas, mas e aí, como é que funcionam essas usinas hidrelétricas? Para a gente entender um pouco melhor, a gente convidou aí um professor de física, né, que vai explicar para a gente o funcionamento detalhado aí de uma usina hidrelétrica. Presta atenção e a gente já volta. Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vou lhe mostrar como é que funciona uma hidroelétrica. Vem comigo! Antes de te mostrar a hidroelétrica, eu tenho que te mostrar o princípio de funcionamento ou de geração de energia elétrica que está lá dentro da hidrelétrica, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, olha só, uma torneira que vai fazer cair uma água, que vai bater aí numa roda que tem um ímã preso a ela. Do lado desse ímã, nós temos aí algumas espiras. E esses pontinhos azuis são os elétrons. E lá em cima eu tenho uma lâmpada. Dá só uma olhada no que acontece quando eu ligo a água. Observem vocês que o ímã começa a se movimentar e os elétrons vão começar a se movimentar. Isso porque, pessoal, está variando o fluxo magnético. E a variação do fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica. Grava isso, tá, pessoal? Não precisa entender exatamente, mas ó, toda vez que eu tenho um ímã se movimentando perto de uma espira, gera corrente elétrica. E é exatamente esse o princípio de funcionamento da hidrelétrica. Agora, vamos para uma hidrelétrica de verdade? Nós agora estamos aqui na represa de Hoover, nos Estados Unidos. Essa represa tem aqui uma hidrelétrica associada a ela. Lembrem vocês que uma hidrelétrica é um local onde nós transformamos energia hidráulica da água em energia elétrica. Nessa hidrelétrica, nós aproveitamos a energia armazenada da água. Observem vocês que nós temos aí uma grande parede, causando aí uma barreira, uma barragem nessa água. E essa água que vai ficar acumulada lá em cima vai ter uma energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional, que vai ser convertida em energia cinética. Vamos ver como é que essa transformação de energia acontece lá dentro da barragem? Dá só uma olhada comigo, olha só. Lá dentro da barragem, então, nós temos aí a água acumulada lá em cima, que vão passar por esses tubos e vão ter aí uma energia cinética por conta da queda dessa água. Essa água, ao cair, vai movimentar a turbina, que vai gerar uma energia elétrica, exatamente igual como nós aprendemos lá no gerador. Uma turbina vai começar a se movimentar, movimentando um ímã que está perto a um circuito, a uma bobina. E essa bobina vai gerar corrente elétrica. E uma coisa interessante é que essa corrente elétrica ela é alternada. Uma hora num sentido, outra hora em outro sentido. É o que vocês podem ver aí nessas linhas vermelhas. Legal, né, pessoal? E é assim que a hidrelétrica funciona e é assim que nós transformamos a energia acumulada da água em energia elétrica para suas casas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! E assim a gente pôde compreender aí o funcionamento de uma usina hidrelétrica, né? A gente viu todo aquele esquema mostrando ali uma usina e aí a construção daquela barragem que vai represar a água, né? E ela vai passando ali por aquelas turbinas, né? Por aquela tubulação e daí daquela movimentação gerar energia elétrica. Então a gente pôde entender melhor esse funcionamento. A gente vai observar um outro tipo de usina que agora ela vai utilizar uma outra fonte, né? Uma outra matéria-prima ali para gerar energia, que são as usinas termoelétricas. Observa aí comigo.
As usinas termoelétricas produzem energia elétrica por meio do aquecimento da água e consequente movimentação de pás dos geradores em caldeiras, onde se queimam produtos altamente combustíveis, como carvão mineral, a madeira, o gás natural, o óleo diesel e outros, né? Então a gente pode observar aí que essas usinas elas utilizam como matéria-prima para gerar energia elétrica alguns combustíveis, né? Como no caso ali o carvão mineral e o gás natural, que são recursos, né, não renováveis, certo? Mas ela também pode utilizar ali recursos como a biomassa, né, como a madeira também, para gerar essa energia. Vamos entender como funciona uma usina termoelétrica aí na próxima imagem. Então, a gente tem aí um esquema que nos mostra, né, o funcionamento de uma usina termoelétrica. E como a gente já sabe, as usinas termoelétricas elas vão utilizar, né, o calor para gerar eletricidade. Então, olha só, no começo aqui da nossa imagem, você consegue observar a matéria-prima que vai ser utilizada, né, como, por exemplo, o carvão, o petróleo ou o gás natural, são inseridos aqui nessa parte da usina. E aí, o que vai acontecer? Vai ser gerado, né, um calor, né, no caso, uma queima desses combustíveis aí, para aquecer essa água. E a água ela fica dentro dessa caldeira, né? A caldeira, então, nós temos a água que vai aquecer. E aí, com esse calor, né, com o vapor de água e a pressão ali desse vapor que está esquentando aí na caldeira, vai movimentar as turbinas, né? Olha só, acontece o movimento dessas turbinas ali. Depois, tem a passagem aqui para o gerador e, por fim, né, a geração ali da eletricidade, certo? Então, a gente tem aí um esquema para a gente entender basicamente como que acontece ali a produção de energia elétrica a partir de uma usina termoelétrica, né? Lembrando que a gente tem ali basicamente a caldeira, que é onde vai acontecer ali o aquecimento, né, da água a partir da queima desses combustíveis que a gente visualizou como carvão, petróleo ou gás natural. E aí, a partir desse calor, né, vai gerando vapor de água, vai movimentar essas turbinas, vai movimentar ali o gerador e vai transformar, então, essa energia térmica em eletricidade, tá? E aí ela vai sendo distribuída ali para a população, para as redes de distribuição, como no caso daqueles postes ali que vocês estão visualizando, certo? Muito bem, então a gente pôde compreender um pouco mais ali do funcionamento de uma usina termoelétrica. Vamos ver aqui no nosso país como se dá e como são utilizadas essas usinas. Observem na nossa imagem. Atualmente, a maior termoelétrica brasileira é a usina termoelétrica Porto de Sergipe 1, que fica no litoral sergipano, na região nordeste do país, né? E você consegue acompanhar aí uma imagem, né, dessa usina termoelétrica, certo? E aí na nossa próxima imagem a gente vê aí como é que ela funciona. Movida a gás natural, seguindo o padrão das termoelétricas brasileiras que utilizam, além dessa fonte, derivados de petróleo como o óleo diesel, né? Então, olha aí, na imagem você visualiza aí uma usina termoelétrica e, como a gente já sabe, as usinas termoelétricas vão gerar, né, energia elétrica a partir do calor, né, a partir da energia térmica. Então, aí nesse caso, a gente observa uma que é movida a gás natural, né, seguindo esse padrão aí, o gás natural, lembrando que é um combustível, né, um combustível fóssil ali, como a gente visualizou. E além do gás natural, também pode utilizar ali derivados de petróleo, como o óleo diesel, certo? Então, a gente tem aí essas duas fontes ali, geradoras de eletricidade, sendo utilizadas ali no caso das usinas termoelétricas. Já vimos aí usina hidrelétrica, usina termoelétrica. Agora a gente vai conhecer aí uma nova usina de eletricidade, que são as usinas nucleares. A usina nuclear, ela utiliza a energia que é produzida pela fissão dos átomos de urânio, né? Nesse tipo aí de usina vão ser utilizados elementos químicos, né? Como no caso do urânio que a gente está visualizando, para aquecer grandes massas de água e mover as turbinas dos geradores, assim como fazem as usinas termoelétricas, né? Então, a gente viu anteriormente o funcionamento ali das usinas termoelétricas, a gente viu que tem aquelas caldeiras, onde vai acontecer o aquecimento da água, vai mover os geradores, né? Semelhante
como acontece na usina nuclear, né? Tem todo esse processo, como acontece nas usinas termoelétricas. No entanto, né, essa matéria-prima aí que vai ser utilizada, essa fonte, né, vai ser aí a fissão dos átomos de urânio, né? Ele que vai ser utilizado ali para aquecer grandes massas de água e a partir daí mover essas turbinas dos geradores. E aí na imagem a gente consegue observar ali uma usina nuclear, né? São bastante conhecidas pelas grandes chaminés aí que elas possuem, né? Como você pode visualizar. Essas grandes chaminés são características das usinas nucleares, fazem parte de seu sistema de resfriamento e não emitem poluição, né? Esse tipo de usina nuclear, né, de usina de eletricidade, apesar de ser um pouco perigosa, apresentar alguns riscos, né? Mas ela não emite poluição ali, ó. Como a gente pode observar, você observa ali aquela fumaça, né, sendo liberada ali pelas chaminés. Na verdade, faz parte do seu sistema ali de resfriamento e não vai ter poluição atmosférica, né, sendo lançada ali através daquela fumaça das chaminés, como a gente pôde observar. E no Brasil, será que nós temos aí usinas nucleares? Vamos observar. Nós temos em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, abriga as usinas Angra 1 e 2, operando a plena capacidade. Angra 3 ainda está em fase de construção, né, e o esperado é que inicie as atividades ainda nesta década. E aí você observa aí as imagens da usina de Angra dos Reis, né, localizada lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aí na imagem a gente pode observar e conhecer um pouco mais sobre a usina nuclear no Brasil. Além da usina nuclear, nós vamos observar uma outra usina de eletricidade, que é a usina, são as usinas, né, que utilizam ali o vento, como no caso a energia eólica. Então, olha só, produzida pela força dos ventos em um processo de conversão de energia cinética proveniente do movimento em eletricidade. E como nós já estudamos, a gente viu que a energia cinética é aquela energia onde nós temos o uso do movimento, né, para gerar eletricidade. No caso, esse movimento vai gerar eletricidade. E aí nessa imagem, você consegue observar um parque eólico, né? E aí você visualiza que ele está numa área ali próxima ao litoral, que provavelmente é uma área que tem uma grande movimentação, né, dos ventos, é uma área que é bastante ventilado. Então, olha só, foram instalados aí os aerogeradores e eles vão movimentar essas hélices, como se fossem grandes ventiladores ali, cataventos, né, ou até mesmo moinhos. E aí eles movimentam essas hélices, que são essas pás que a gente está visualizando, né, e vão gerar movimento ali para as turbinas para poder gerar energia elétrica. Isso é possível de ser feito por meio das turbinas eólicas ou aerogeradores, que se assemelham aos moinhos de vento e formam os parques eólicos, né, como a gente acabou de comentar. Então a gente tem aí na imagem a representação do parque eólico, é um local onde existem ali vários aerogeradores, né, para poder utilizar o vento para gerar energia elétrica. A gente vai observar agora um outro esquema, né, que traz aí uma representação de um parque eólico para a gente ter uma noção aí de como que acontece, né, de como é esse funcionamento. Então, olha só, aqui a gente visualiza aí um parque eólico localizado em uma região onde não tem muitas casas próximas, né, olha só. E aí tem uma circulação, né, de vento ali um pouco mais eficiente para que eles possam mover aí esses aerogeradores. Então, o parque eólico, você observa aí vários aerogeradores, né, que estão se movimentando pela força do vento e vai gerar aí energia elétrica, certo? Então, aí você observa o parque eólico, né, e a partir daí distribuindo na rede ali para se gerar energia elétrica. Vamos ver um pouco mais desse funcionamento desses aerogeradores. Vamos ver com detalhes de um deles aqui, ó. Então, olha só, são aerogeradores, vão utilizar ali o vento para movimentar as pás, né, que são essas hélices, que é o que está movimentando ali na imagem, como você está visualizando. E aqui nessa área, ó, aqui dentro, a gente encontra o gerador, né, que é o que vai justamente ali gerar, a partir desse movimento, a energia elétrica, e ela vai ser distribuída, certo? Então, aqui a gente observa um pouco mais ali dos aerogeradores. E aqui a gente tem também uma visualização aí dessa estrutura, né? As pás, como a gente visualizou lá em cima, eles têm aí essa altura, né, de 50 a 120 metros ali, como a gente está observando, e lá
as pás que vão movimentar, né, através do vento, certo? Então, dessa forma, a gente compreende um pouco mais ali sobre a energia eólica, né, a que vai utilizar o vento, a força do vento. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a energia solar. A energia solar, né, no caso das usinas solares, são estações de geração de energia elétrica que captam a energia proveniente das radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Então, como você pode observar aí na imagem, essas placas, né, são justamente que vão fazer a captura ali dessa radiação para gerar energia elétrica, né? Então, elas são instaladas, são chamadas às vezes de fazendas eólicas, né, fazendas de energia eólica, onde existem várias placas ali em uma determinada região para justamente captar essas radiações eletromagnéticas que vão ser emitidas pelo Sol. O Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor. Uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável, né? Por que a gente diz que a energia solar ela é considerada uma energia limpa, né? E também sustentável? Porque diferente das usinas hidrelétricas, né, onde precisa construir ali aquela barragem, né, vai causar um impacto ambiental ali naquele rio, na população que vive ali em volta. Nesse tipo aqui de energia solar, é utilizado também uma fonte renovável, que é o Sol, mas, né, não existe nenhuma construção que vai destruir ali o meio ambiente, né? São colocadas somente essas placas, muitas vezes elas são instaladas em telhados, né, de algumas casas também, para captar a luz solar e fazer a geração aí de energia elétrica também. Vamos ver mais informações aí da energia solar. A gente observa agora sobre as células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas são dispositivos eletrônicos capazes de converter a luz em energia elétrica por meio de um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Tá? Esse foto aí quer dizer luz, né? E como a gente pode observar aí, ó, eles são capazes de converter a luz que vem do Sol, em energia elétrica. E é o fenômeno que é o chamado efeito fotoelétrico. Esse fenômeno foi descoberto pelo físico alemão Albert Einstein em 1905, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. Então, bastante tempo ali até ser descoberta essa tecnologia, sendo utilizada atualmente para a geração ali de energia utilizando a luz solar, né? E para a gente entender um pouco melhor, né, o funcionamento e como que chega até ser captada ali a luz solar pelas placas, né, fotovoltaicas, até chegar numa residência, né, na forma de energia, a gente vai observar um esquema trazendo um pouco mais ali desse funcionamento. Então, olha só, aí na nossa imagem você observa a gente tem aí uma casa, né, e no telhado da casa você observa que tem ali uma placa dessa que vai captar a luz do sol. Então, olha aí, temos aí o telhado da casa e aqui em cima nós temos a fonte principal de energia, que é o Sol, né, que vai ser justamente ali a fonte da energia solar. Nós temos aí os raios solares, né, incidindo ali sobre essa área e você observa que aqui nós temos essa placa que vai captar então esses raios, né? A partir daí, a gente encontra aí nesse sistema, né, vamos ter aí os geradores, né, os transformadores, que vão levar essa energia, né, depois que ela é convertida, vai ser levada aqui para as residências, né, para que as pessoas possam ligar seus equipamentos eletrônicos, aí como as geladeiras, os televisores, por exemplo, e uma parte dela que não for utilizada também vai ser distribuída ali para a rede elétrica, certo? Então, basicamente, a gente observa ali o funcionamento, né, desse esquema ali das usinas, aliás, da energia solar. E também a gente vai observar um outro tipo de usina geradora de eletricidade, que são as usinas termossolares. Além da captação da energia solar por meio de placas solares, existem também as usinas termossolares. Essas usinas, elas redirecionam a radiação solar por meio de espelhos côncavos apontados para uma torre, que por sua vez armazena uma grande quantidade de água, geralmente misturada com sal. Na próxima imagem a gente observa um pouco mais desse funcionamento das usinas termossolares. A grande temperatura e as altas pressões de vapor atingidas são usadas para mover
grandes turbinas. Então, aí nesse esquema a gente consegue compreender, né, sobre aqueles espelhos côncavos, né, voltados para uma torre, que também vão ser utilizados ali para a geração de energia. Nesse caso, a gente observa aí as usinas termossolares, certo? Então, essa foi a nossa aula aí sobre as usinas de eletricidade. A gente viu aí alguns exemplos, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula.